é Joana Dark Ximenes Alcanfor. Nasci em Goiânia em 31 de agosto de 1953, né? Em Goiânia mesmo? Em Goiânia. Sou filha de cearense e piauiense. Minha mãe era cearense, né? Que meus pais são falecidos. Minha mãe faleceu em 2017, meu pai em 2021. Aos 92 anos, né? Meu pai faleceu em 2021. E como é que eles se encontraram? Não foi de Covid, né? Em Fortaleza. Meu pai foi o primeiro e único namorado da minha mãe, né? Eles se apaixonaram e eles casaram os dois com 19 anos, porque a diferença de idade era só 6 meses. 6 meses. Né? E aí eles casaram e eu nasci em Goiânia, mas meus dois irmãos mais velhos, José Abel Alcanfor Ximenes, que é o mais velho, e o Paulo Ximenes, que inclusive é aniversário dele domingo, né, 24 de agosto, né, nasceram no Ceará. E meu irmão mais velho, muito apegado ao meu avô paterno, e meu avô paterno muito apegado com meu irmão, sabe? Né? E aí, minha mãe veio a família da minha mãe veio para Goiânia, porque a minha mãe ficou órfã aos 10 anos, e minha avó do lar, né, foi acabando perdendo renda. Então, eles vieram para Goiás. A minha avó e parte dos filhos da minha avó, né, vieram morar em Goiânia. Né? Aí minha mãe casa, minha mãe veio para Goiânia, eu nasci, mas com 9 meses minha mãe retornou, já tinha os dois, né, mais velhos, minha mãe retorna para o Ceará. Né? E aí nós ficamos lá até quando eu tinha uns 3 anos, eu não sei muito certo, né? E aí a minha mãe veio passear em Goiânia, uns 3, né, de navio, aquela dificuldade, e estava uma seca muito grande no Nordeste. A minha mãe veio, aí a família dela não deixou ela voltar, sabe? Eu lembrei da minha mãe, desculpa. Aí a minha mãe veio passear, né? Aí a família dela falou que ela não ia voltar mais. Porque aí meu pai veio buscar, entendeu? Porque meu pai, né, veio do Ceará e veio buscar. Porque meu pai, ele nasceu no Piauí, mas foi criado em Crateús, no Ceará, que é a cidade da minha mãe, né? Aí meu pai veio nos buscar. Só que a família da minha mãe falou, eles não vão, entendeu? Porque muita seca, né? Aí, família humilde, né? Aí meu tio arrumou emprego com meu pai. Aqui? Na Casa Iracema, de material de construção, né? E aí o povo gostava muito do meu pai, muito responsável, né? Meu pai fazia vários atendimentos ao mesmo tempo. Como eles confiavam muito no meu pai passou a abrir e a fechar a loja, né? E aí eles gostavam muito do meu pai, muito responsável. Meu pai e meus pais, eles sempre foram muito presentes, né? Na nossa formação. Aí meu pai se apegou, né? A ser a empresa de material de construção. Aí depois, não sei se a Casa Iracema fechou, eu sei que meu pai foi trabalhar na Covap, no centro, na Rua 20. Muitos anos na Covap da Rua 20. A minha mãe era muito incentivadora, porque minha mãe gostava muito de estudar. E minha mãe, com 10 anos, ela ficou órfã. Aí o tio dela levou minha mãe para Fortaleza para estudar, porque Crateús é próximo de Fortaleza. Aí a minha mãe estudou no colégio de freira, tudo. A minha mãe formou em artes. Aí a minha mãe sempre falava, né? Eu não tenho o que deixar, mas eu tenho que deixar um diploma para cada. Mas meus pais eram muito presentes, cobravam muito, muita responsabilidade, e presente na escola, assim, nos estudos, eles acompanhavam muito, entendeu? Os dois, né? Eles, principalmente os 3 mais velhos. Acho que vai do quarto, aí já começa, né? Aí já fica mais pesado. Mas eles sempre acompanhavam muito, né? Boletim, tinha que chegar e apresentar, né? E não podia ter nota vermelha, né? E além dos estudos, eles cobravam muita responsabilidade, eles sempre procuraram dar funções para todos, né? E eu, desde criança, tinha obrigações. Todos lá em casa, principalmente os mais velhos, a gente tinha, não era só estudar, tinha as obrigações, né? Nós somos 6, o mais velho José Abel Alcanfor Ximenes, o segundo Paulo, né, Alcanfor Ximenes, e eu, como dizem, eu tinha que ser diferente, eu sou Joana Dark Ximenes Alcanfor. Meu sobrenome, meu tio que me registrou, ficou invertido, né?
O nome da sua mãe é o último. O sobrenome da sua mãe é o seu último, então. Isso. Por ser mulher. É. Era um critério de gênero? Não, eu tinha que me... Foi uma confusão? Foi. Porque o quarto filho é meu irmão Francisco das Chagas Alcanfor Ximenes. Aí depois vem a Nádia Maria Alcanfor Ximenes. E a última, a caçula Adriana Maria Alcanfor Ximenes. Só eu, entendeu? Aí todo mundo lá em casa fala, ela tem que ser diferente. Porque só ela tem olhos claros e o nome dela é invertido. E esse nome Joana d'Arc? É um nome muito forte. Paixão da minha mãe. Ela falava assim que o sonho dela era ter uma filha com o nome Joana d'Arc, né? E a minha mãe, ela prezava, todos os filhos tinham que ter nome de santo, porque nós somos muito católicos. Aí todos tinham que ter nome de santo. As minhas irmãs que não têm nome de santo, tem Maria, né? Nádia Maria, Adriana Maria, entendeu? E tanto é que a minha avó Joana Ximenes, a minha avó paterna, minha mãe falava seu nome, e eu falava, mãe, você pôs esse nome por causa da minha avó? Ela não é por causa da sua avó. Eu sempre gostei, eu já tinha escolhido o nome. A minha primeira filha ia ser chamada Joana d'Arc, sabe? Ela gostava. Então, assim, a minha mãe, ela foi muito motivadora. Meu pai também, né? Mas a minha mãe, como ela estudou, ela fez artes, né? Porque o tio dela tinha uma indústria farmacêutica, é bem coincidência, né? E ele que bancou, ele que arcou com os estudos da minha mãe em Fortaleza, né? Aí minha mãe formou em artes. E aí chegou uma época, ela falou para o meu pai, eu lembro, né, que eu já era assim adolescente, acho que uns 12 anos. Ela falou para o meu pai, vai estudar, para ele largar de ser empregado, né? Vai estudar, que aí, né, você pode ter seu próprio, né, sua própria empresa. E assim ele fez. Aí ele trabalhava o dia inteiro, que meu pai, até meu irmão que me relatou isso, ele atendia 4, 3 telefones, ele punha os telefones assim no ombro e ficava atendendo, né? E ele muito trabalhador, andava de bicicleta, né? E aí assim ele fez o curso de contabilidade, técnico em contabilidade. E aí ele virou empresário. Aí ele montou a loja dele lá, Ximenes Materiais de Construção, lá na Avenida São Paulo, uma loja grande, né? Aí ele virou empresário. Professora Joana, uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas. Qual é a imagem mais remota que a senhora tem de si própria? Às vezes as respostas vão lá em 2 anos de idade, 3 anos, às vezes a pessoa lembra um pouquinho depois, com 10 anos, 12 anos, 13 anos. Mas quando eu lhe faço essa pergunta, o que lhe vem à mente? Eu lembro muito. Eu fui daminha de honra, eu muito loirinha, eu era loiríssima, dos olhos azuis, né? Olhos verdes, né? Verde azulado. Então eu fui dama de honra, né? Eu tinha uns 6, 7 anos, da Dona Aparecida. E aí elas ficavam me perguntando, eu daminha, né? E aí você vai casar? E eu falava, só caso foi com um príncipe. Eu lembro muito disso. Eu sempre falava isso. Que idade tinha, mais ou menos? Uns 6, 7 anos. Eu sempre falava, não. Eu lembrava, eu só caso for com um príncipe, né? Achava engraçado. E aonde que era? E outra coisa, essa lembrança, aonde que era? Onde é que se passou? Era lá onde a gente morava, no setor que a gente morava, né? Que era uma nossa vizinha em Goiânia. Né? Que a gente morou uma época no centro, mas depois nós mudamos, né? E aí essa vizinha me convidou, acho que ela casou com 17 anos. Casavam bem jovem, né? E aí eles ficavam falando para mim, assim, eu vestida de daminha, né? Minha mãe era caprichosa. Aí minha mãe virou costureira. Minha mãe fazia muita roupa elaborada para mim, né? E ela me enfeitava. Sábado era dia de hidratação de cabelo meu e dos meus irmãos. Ela cortava os cabelos dos meus irmãos. Ela comprou a máquina de cortar cabelo. Sábado ela pegava os 3 mais velhos para fazer todo o tratamento. Hidratava os cabelos, cortava os cabelos dos meus irmãos. A sua família, nessa época de 4, 5 anos, 6 anos, a gente poderia considerar a sua família de classe média baixa? Como é que era? Classe média baixa. A gente já tinha um imóvel, um barracão, né? E então era classe média baixa, né? 6 filhos. Meu pai era empregado, 6 filhos. Era difícil, né? E assim, era puxado, né? Então,
Era classe média baixa. Fala um pouquinho dos seus irmãos, porque Eu lembro também agora... muito da minha infância, Desculpa, só pode. mais essa Por parte. favor, por favor. Que eu era o anjo que coroava Nossa Senhora, né? Então, todo ano eu coroava, e a minha mãe fazia, coitada, ela fazia a asa de papel crepom, né? Aí uma vez a minha madrinha me emprestou uma asa de pena, né? Aí, as filhas de Maria, que meu pai foi irmão de Santíssimo, né? Aí as filhas de Maria, né, falavam assim, Joana, o povo da igreja te vê, você é um anjo para eles. Aí ela, assim... Aí eu vi vários anos, né? Depois aí a minha irmã, a Nádia, depois a Nádia herdou a herança, depois a Nádia passou a vestir de anjo. Isso na igreja? Na igreja católica. Em alguma festividade específica? No Sagrado Coração de Jesus, né? E depois Sempre. se desenvolveu a religiosidade, a frequência na igreja, tu seguiu com isso? Como é que é essa tua história com a igreja? Minhas irmãs são mais católicas, assim, de frequentar, porque a gente tinha que ir todo domingo. Meu pai, minha mãe dava essa responsabilidade, eles iam e levavam as crianças, tudo, entendeu? Eles falavam, primeiro obrigação. Aí a gente ia à missa todos os domingos. Agora eu fiquei curioso a respeito dos seus irmãos, que são irmãos e colegas de UFG. Um deles eu já entrevistei, que é o professor Paulo. Que foi vice-reitor da universidade e é da agronomia. E agora eu fiquei sabendo que tem um outro irmão, também é da UFG. Fala um pouquinho deles, por favor. Então, meu irmão mais velho, José Abel Ocampo Ximenes, ele foi professor na medicina e foi diretor do HC, uma gestão, né? Ele fez parte da Unimed, na época que foi criada a Unimed em Goiânia, né? Porque a Unimed, ela surgiu, não foi em Goiânia, mas ela veio a Goiânia, meu irmão estava na gestão da Unimed na época que ela foi implantada aqui em Goiânia. E meu irmão é médico, e os dois filhos dele, ele é gastro, ele tem uma clínica, né? E os dois filhos dele, os mais velhos, também são médicos e também são gastros, que é o Rodrigo Ximenes e o Rafael Ximenes. Os dois estudaram na UFG. O Rafael, inclusive, ele passou em primeiro lugar na UNB, mas ele quis cursar na UFG, né? E quando ele passou na UNB, ele ainda estava terminando o terceiro ano, mas ele não quis, né, pleitear a vaga na UNB, porque ele queria fazer na UFG, porque meu irmão era professor na época. Mas ele passou em primeiro lugar também muito estudioso. Na UFG. Meu irmão hoje ele é aposentado, né? Mas ele tem uma clínica. Depois tu me passa o contato que eu quero entrevistá-lo. Vou passar. Visto que a Faculdade de Medicina completou 65 anos, Isso. Agora em abril, 24 de abril, então seria bom entrevistá-lo. Isso, vou te passar. Tá bem. Porque a Faculdade de Farmácia é a mais antiga, né? Junto com Direito e Odonto. São as que deram origem ao UFG, né? Professora Joana, agora dos seus irmãos, me conta um pouquinho como é que era a sua rotina na pré-escola, depois ali, antes de chegar na graduação. Como é que era o seu envolvimento com os estudos, como é que era a sua rotina e aonde que estudou? Eu estudei primeiro no Jardim de Infância, do Instituto de Educação. Ali onde hoje é Zefego, né? Na época ali era o Jardim, que era ligado ao Instituto de Educação. Inclusive, todas as apresentações, que era tudo muito bem organizado. Então, tinha as apresentações, era no auditório do Instituto de Educação. Naquela área, era tudo na mesma área, né? Então, eu e meus dois irmãos, nós fizemos o jardim ali no Jardim de Infância do Instituto de Educação. Era uma estrutura muito boa. Eles davam acompanhamento de tudo. Inclusive, eu tinha uma coleguinha que ela ficava assim, corcunda, eles colocavam ela encostada assim, para ela melhorar a postura. Eles davam, sabe, tinha um acompanhamento assim, em tudo, né? Os professores acompanhavam as crianças. Aí eu ia com meus irmãos, né? Só que aí eles terminaram, né? Que eu sou a terceira, aí eu ia sozinha. Eu ia sozinha, meus pais me instruíam assim, não para e não fala com ninguém. E eu ia, né? Eu fiquei 1 ano indo sozinha. Né? Da onde? Qual era o percurso?
E não tinha asfalto, né? Lá, que nós moramos numa rua, depois lotearam umas chácaras, era tipo umas chácaras, né? Que depois foi crescendo. Então era assim, meio que, né? Meio Lá para as deserto. bandas do Samambaia. Não, era no setor leste. Aqui no leste universitário. Isso. Ah, aqui Mas onde ali tem. abaixo da Anhanguera, entendeu? Entendo, entendo. Mas aí depois veio foi fundada a Madre Massas lá perto, aí foi evoluindo, né? Hoje é bem diferente, né? Mas eu ia a pé. Só Isso que ele aí tu sempre me tinha orientava. que idade tu tinhas? Eu tinha 6 anos, né? 7. Novíssimo. Porque só podia passar para a alfabetização com 7, né? Mas ele sempre me orientava. Você não para e não conversa com ninguém. E assim eu fazia, né? E aí chegando na alfabetização, como é que se desenrolou? Aí eu fui para o Colégio de Padre. Sagrado Coração de Jesus, né? Aí era assim, os meninos estudavam de manhã e as meninas à tarde, entendeu? Porque de manhã, né, menos calor, de primeira era assim, as meninas eram mais criadas, era para casar, não era? As meninas mais tranquilas, e as meninas estudavam, nem, não era bem assim, né? Mas aí as meninas estudavam à tarde, os meninos de manhã, né? Então eu estudava à tarde. Aí eu ia sozinha, assim, depois de um tempo eu ia sozinha também, né? Para a igreja de padre. Até que idade ficou na igreja? Eu fiquei lá e foi o primário, que antes era primário, né? Alfabetização, o primário todo. Fiquei lá o primário todo. De lá eu tenho uma boa lembrança da minha professora Eleonora, né? Que eu era muito tímida. E assim, os professores, assim, eu tenho ótimas lembranças, principalmente dela. E ela me dava um acompanhamento muito de perto, porque tudo eu chorava, entendeu? Aí eu acho que tudo eu era muito responsável, e tudo eu chorava, e muito tímida. Aí ela falou, não, Joana, conversava comigo, se eu chegava atrasada, eu chorava na porta, ela, entra, Joana. Aí ela falou assim, não, Joana, você vai ser apresentadora das atividades que tinha, as comemorações lá no auditório, você vai ser, aí eu que fazia, sabe, chamava, assim, aí ela me desenvolveu, né, assim, foi muito bom. Que ela percebeu, aí ela falava, não, então você vai apresentar. Eu participava também, né, das comemorações, mas quem chamava tudo era eu, né, usando o microfone. Ela, assim, acompanhava muito de perto, eu tenho até uma foto dela, né, me entregando o certificado do primário, né, foi muito bom. Nessa época, foi feita uma campanha, porque para construir a igreja de novo, porque a igreja era antiga, estava bem, né, precisando de uma reforma. Então, as missas passaram a ser no auditório da escola. E eu participei de uma campanha para arrecadar recursos para construir a nova igreja do Sagrado Coração de Jesus. Só que meu pai era do Irmão do Santíssimo, né? Eu da escola. E eu era candidata das Filhas de Maria, né? Só que aí a minha professora, uma outra professora, não disse que eu não podia ser das Filhas de Maria, porque eu tinha que ser da escola, né? E porque eu era da escola e meu pai era Irmão do Santíssimo, né? Aí eu fui a candidata da escola, só que como que criança vai arrecadar dinheiro? Né? Aí eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fui princesa. As Filhas de Maria ganharam e a minha colega foi a rainha, né? Aí eu tenho a foto lá em casa, eu coroando a minha colega. E eu falava, eu podia ser a rainha, né? Pensava criança, né? Mas foi bom. Aí construíram a igreja, né? A Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E aí depois se desenrola, então, a sua formação, passa para o ensino médio. Em que momento que tu chega a optar pela farmácia? Quando eu fazia científico, porque eu fiz ginásio no Instituto de Educação, aí depois do ginásio, a gente ia para as áreas que a gente queria. Era assim, já era definido. Não é igual hoje, não. Se você queria área de exata, eu queria exata. Eu amo, eu adoro cálculo, gente. Cálculo é minha vida. Eu gosto, entendeu? Aí eu fui para o científico, porque eu queria ser engenheira, entendeu? Eu fui para o científico, aí nessa época minha prima, a Cristina, ela foi também lá para o liceu, ela era no liceu. Aí ela foi para uma área que era para humanas, era o colegiado. Quem queria ser docente ficava no Instituto de Educação e ia para o magistério. Se eu quisesse seguir
o magistério, eu teria ficado no Instituto de Educação mesmo, porque eu fiz o ginásio lá, né? Só que a minha prima, assim, da área de exatas, assim, minha prima super dotada. Aí ela vai para o colegiado e eu para o científico. Eu falava prima, não entendia, né? Eu ficava pensando, mas por que minha prima? Porque minha prima tinha muita afinidade com a área de exata. E aí, eu e uma colega, Ângela Zaba, a gente era muito amiga, ela falou, ô Joana, vamos estudar sobre as profissões? Aí foi aí que eu resolvi. Ela falou, vamos estudar? E aí eu decidi pela farmácia, porque eu não tinha base em física. E eu falei, eu não vou passar. A gente já era assim, nós duas, assim, já era bem assim, né? A gente era bem responsável, né? E já sabia o que queria. Hoje eu vejo assim, às vezes o aluno não sabe o que quer, e eu penso, gente, o adolescente eu sabia já o que eu queria. E eu falei, não vou passar. Não vou passar. Eu não tinha base. O professor de física não deu base, nem o de bioestatística, do científico, né? Falei, não sentamos nós duas, né? Aí ela fez medicina, ela é médica, a Ângela, e eu falei, vou fazer farmácia, porque farmácia também tem muito cálculo, né? E eu adoro cálculo, fazer cálculo, né? E de onde que veio a ideia da engenharia? De querer fazer engenharia? Porque eu gostava muito de área de exatas. Gostava muito da área de exatas, né? E aí eu falei, vou fazer para farmácia. Só que antes eu prestei vestibular na PUC. Em que ano foi? Na PUC, 1975. Para quê? Para administração de empresa, né? Gostei desse curso, assim, me identifiquei, né, analisei, passei em segundo lugar. Porque a prova de matemática eu acertei ela toda, né? Aí eu fiquei em segundo lugar. Aí eu comecei a administração de empresa na PUC, muito bom curso. E aí, quando foi no meio do ano, aí eu passei para farmácia. Aí eu fiz para farmácia. Eu trabalhava, né? Também, né? E a PUC era à noite. Aí eu passei para farmácia. No que tu trabalhava nessa época? Eu era secretária numa empresa de máquinas agrícolas, a convite de uma prima minha, que o sogro dela era dono da empresa. Na verdade, eu dava aula. Eu não sei porquê, tudo foi me levando a ser professora. Eu tinha uma escola particular lá perto de casa, eu com uns 17 anos, a diretora estava precisando de professora. Ela foi lá, Joana, eu estou precisando de uma professora, você não quer dar aula lá para mim, não? E eu falei, não, mas como assim, né? Pensei, né? Eu dar aula, né? Olha, aí ela falou, não, vá lá que eu vou fazer um teste. Aí eu fui, mas eu era candidata única, né? Aí passei. Aí eu fui dar aula. A sala, ela era múltipla, assim, tinha aluno de várias séries, no particular, pensa, eu com 17, 18 anos. E aí tinha a menina Sônia, eu nunca esqueci, minha primeira aluna, a Sônia, me marcou. A Sônia era bem desenvolvida e já tinha outra que tinha muita dificuldade. Tinha um menino, eram poucos alunos, mas a que mais se destacou comigo era a Sônia, porque ela aprendia rápido. Aí eu deixava a Sônia, olha, pensa, eu com 17, 18 anos, aí eu deixava a Sônia fazendo alguma atividade e aí ia acompanhar melhor os outros que tinham mais dificuldade. Mas a Sônia, ela aprendia rápido e ela seguia, né? E eu tinha que acompanhar os outros. Um dia minha prima falou, não, larga disso, vamos trabalhar lá no escritório do meu sogro, vai ser melhor para você. E eu fazia datilografia, porque lá em casa todo mundo tinha que ser muito prendado. Minha mãe, nossa, ela me, né? Todas as férias eu tinha que fazer algum curso, entendeu? Desde pequena, desde adolescente, todas as férias eu tinha que fazer um curso. Eu fiz curso de bordado, de crochê, datilografia. Aí quando ela quis que eu fizesse de costura, eu falei, mãe, eu fiz uns dias, vou não, mas não, esse eu não vou não. Aí eu estava fazendo curso de datilografia. E o salário era um pouco melhor que o Quase da a mesma coisa, né? E lá até era mais puxado, porque eu tinha só horário de chegar e não tinha horário de sair. Mas saí da escola e fui ser secretária. E na escola, a questão da timidez lá da infância já tinha diminuído? Tinha. Aí, como eu fui dar aula, fui ser secretária, né? Aí foi diminuindo, né? E aí quando foi em julho, eu passei em farmácia. E meu pai estava... Nessa época, meu pai tinha carro.
Aí meu pai saía no rádio, né? Aí ele saiu no rádio, e meu pai voltou só para me falar. Porque eu ia almoçar em casa, não tinha ônibus, eu ia a pé. Gente, hoje eu penso como que eu dava conta, era tudo a pé. Não tinha linha de ônibus para esse trabalho, o outro era perto de casa, né? Eu não pensei antes, né? E eu ia a pé e vinha almoçar a pé. Aí nesse dia eu estava em casa ainda, no horário de almoço, aí meu pai voltou para falar se é o seu nome, você passou. Aí eu já fazia a PUC, né? Ele falava, pensa, o que você quer fazer? Eu falava os dois. E ele falava, Joana, a pessoa custa dar conta de um e você vai... Não, eu dou, eu quero. Aí eu tive que sair do emprego, porque o emprego era 8 horas, e eu saía muito fora do horário, chegava atrasada na PUC. E aí eu saí, né? Aí eu fui dedicar aos estudos mesmo. Nessa época, seus irmãos já estavam cursando faculdade? Já, meu irmão, o mais velho fazia medicina e o Paulo agronomia. Dos 6, então, 2 estavam já fazendo faculdade. E tu foi a terceira? Eu fui a terceira. O meu quarto irmão, o Francisco, ele não queria muito, assim, formar não, mas minha mãe falava, não, aqui todo mundo vai formar e você também. Aí ele estudou na PUC. Fez o quê? Administração também na PUC. E os outros? Aí a Nádia, ela fez relações públicas, né? Só que quando a Nádia estava fazendo relações públicas na UFG, ela casou. E aí ela passou num concurso na Secretaria de Saúde, que ela está nesse trabalho até hoje, né? Eu não lembro bem a data, mas é mais ou menos em 80, porque pela idade do filho dela, né? Aí ela casa, aí ela passou no trabalho na Secretaria de Saúde e com 10 meses que ela casou, ela teve o primeiro filho. Aí quem foi ajudar a criar? A Joana, né? Porque ela estudando e ela trabalhando. E aí, que hora? Né? Aí era eu e minha mãe. Criava o Marcelo, entendeu? E dentro da farmácia, quando chega aqui, tinha já alguma vontade de desenvolver alguma área da farmácia? Ou isso foi se dar mais para o final do curso? O que eu te falo, sempre me levaram para ser docente. Minha professora de fisicoquímica, como eu fazia 2 cursos, eu gosto dessa parte de cálculo, entendeu? Eu gosto mesmo, tenho facilidade, né? E aí os alunos reclamavam porque achavam a prova difícil. Aí a professora de fisicoquímica falou, Joana, vem aqui lá no auditório, no Campus 2. Vem aqui à frente, explica a aula para os... Eu falei, gente, como assim eu explicar a aula? Explica a aula para os seus colegas que eu acho que eles vão entender melhor. E estava sentado atrás de mim o Wilmo, meu colega, né, que hoje ele até mora no interior. Inclusive, eu fui professora da filha dele. Eu já fui professora de vários professores aqui, de filho de colega, do Jesus, do Wilmo, sabe? Da Nara. Eu já fui, que é filha da minha professora Luísa, né? Então, assim, aí eu falei, como assim eu explicar, gente do céu? Aí fui, expliquei. Quando eu sentei, o Wilmo falou assim, eu tive uma professora, você explicou melhor. E eu falei, não, Wilmo, parou por aí. Não, Joana, eu tive uma professora. Você vai ser professora, eu vou profetizar. E eu falei, não faz isso. Enfim, segui meu caminho, né? Porque ela falava, nossa, Joana faz 2 cursos e ela não tem dificuldade na disciplina, né? Professora Maria Auxiliadora, né? Aí eu segui, né? Aí, ao final do curso, eu era bolsista na Zefeb, né? Eu fazia uma pesquisa, que era estudar o perfil lipídico dos atletas após atividade física, né? Eu ia para lá, a enfermeira colhia e eu trazia já no final do curso. Quando eu estava cursando a bioquímica clínica, que eu sou professora até hoje, né? E aí a professora Zuleika marcou muito também a minha graduação, era uma amiga, eu fui monitora. Aí um dia ela me chamou e falou assim, não, Joana, eu gosto, você é muito boa, você tem que ficar aqui com nós. Porque antes a gente era convidado, não era concurso, entendeu? Alguém se identificava e te convidava. Aí os professores da disciplina, era a professora Zuleika Martins Arruda, né, que a família dela era dona do neurológico,
professor Sebastião Unes, que foi diretor, né? E a Neide Barbosa, que aposentou nova ainda. E eles se reuniram e falaram, não, você vai ficar aqui com nós, você é muito boa. Aí me colocaram para dar uma aula, aí eu fui aprovada e estou aqui até hoje, entendeu? Só que aí eu era bolsista na ZFE nessa época, e eu nunca saí daqui. Eu estou aqui desde 1975. Agora já está fazendo quantos anos de casa? As contas aí, de 75 para 2000. 50 anos. 50, não é? É mesmo. Não tinha feito a conta. Foi 75, né? Aí eu nunca saí daqui. Ainda trabalhei, entendeu? Porque eu era colaboradora. Porque eu formei em agosto. Eu adiantei um semestre curso de farmácia. Na PUC, eu entrei primeiro na PUC, mas eu formei um semestre depois. Por causa dos horários das aulas, né? Eu tinha que fazer esse controle de não chocar. Eu nunca perdi prova. Nunca, assim. Porque eu escolhi as disciplinas, né? Sim, para não ter choque de horário, né? Eu só perdi 2 provas porque uma que o professor do IQ fez a prova fora do horário de aula e uma que a professora mudou o dia da prova. Mas eu nunca, foram 2, só 2. Tanto que lembra, exatamente. E lembro. Foi uma prova de bioestatística e uma prova lá de química, a bioestatística da PUC, né? Que eu tirei 10 e ela dividiu minha nota por 2. Ela disse que eu tinha feito de terceira chamada. Eu falei, não foi, professora. Professora, a senhora falou que eu podia, a prova era numa quinta ou sexta, e ela falou, você pode ir na quarta da semana que vem, com a turma da psicologia da PUC, né? Aí eu fui, fiz a prova, nesse dia até faltou energia, eu lembro bem, assim. E eu falei, professora, a senhora, né? A senhora que propôs que eu fosse na turma da psicologia. Na quarta-feira, professora, foi segunda chamada. Aí ela falou assim, não, a sua nota é essa, que antes não tinha muito diálogo. É a nota que está no mural, aí estava 5, né? E a média de primeira era a mais alta para ser aprovado. Para você não fazer prova final, você tinha que ter uma média de 7,5. Hoje é 6. Aí eu tive que correr atrás, né? Mas deu certo. Nunca reprovei. Nunca reprovou? Nunca. Aí um dia eu estava dando aula. Antes atualmente eu só dou aula para o curso de farmácia. Mas eu dava aula também para o curso de biomedicina. Mas aí estava muito pesado para mim, né? E aí, assim, e eu assumi na administração também, né? Aí, mas eu lembro, o menino da biomedicina falou, professora, me ensina a ensinar na hora da aula, né? E eu falei, como assim? Eu fiz 2 cursos. Você faz um e você... Ai, professora, a senhora era louca. E eu falei, acho que ainda sou, porque eu acostumei. Assim, eu gosto de fazer muita atividade ao mesmo tempo, né? Eu não esqueci dele falar isso, tem muitos anos. Professora Joana, desses 50 anos, visto que a senhora entrou em 75 aqui, né, como docente, até 2025, a gente poderia delimitar quantas fases dessa sua carreira? Porque quando entra, tudo é muito novidade, ainda tem a inexperiência de todo servidor, docente. Vamos tentar lembrar desse primeiro período de docência. Como que a senhora descreveria essa primeira fase em 1975? Ela vai até quando, mais ou menos? Essa fase, assim, foi, assim, muito... Para mim, foi de muito enriquecimento, né? Na época ainda tinha os professores, os meus professores, né? Dando toda aquela assessoria. Quando eu comecei, quando eu estudei, não tinha kit, não. Eu tinha que montar todos os kits. Não era fácil, não. Era bem assim, para mim. O que é o kit? Eu montar todos os reagentes para fazer uma análise. A gente não tinha estrutura, a gente não tinha capela, entendeu? E aí, assim, eu montava os kits e tinha que testar a aula. Eu falo para os meus alunos, vocês reclamam, de primeiro, a estrutura era outra. Por exemplo, se eu fosse fazer dosagem de glicose, hoje a metodologia é glicose e oxidase, né? E de primeira a gente usava a ortotoluidina, que foi considerada cancerígena, com ácido acético. A gente tinha que preparar a ortotoluidina misturando com ácido acético, sem capela, né?
foi uma época assim, para mim foi enriquecedor, mas era assim, a gente não tinha muita estrutura. Na época, assim, também a gente era desmotivada a fazer pesquisa. Eu tinha pesquisa com a Exefeb. Eu ainda fiz uma outra pesquisa que era para ver como que o nível de glicose se mantinha na amostra soro, né, sem anticoagulante. Mas, assim, a gente não tinha incentivo, falava que não tinha recurso nem para as aulas, como que a gente queria trabalhar com pesquisa. Aí a gente foi deixando, entendeu? Aí eu fui ingressando também para a parte de administração. Qual foi o seu primeiro cargo? Meu primeiro cargo e o último... Não, meu primeiro cargo foi de chefe de departamento. Isso foi. em E que foi ano? o último cargo. E foi na década de 90 já. Já em 90. É, porque era assim, todo ano era para ser a Joana, mas na hora da reunião não era, entendeu? Antes incorporava a gratificação. Aí, Então todo mundo queria? Queria para incorporar. Quando eu ingressei para ser chefe de departamento, até os alunos perguntavam, professora, o que está acontecendo? Porque eu mudei os murais, pus murais assim, adequados, porque os murais não eram de cortiça, eu sempre fui muito assim, batalhadora e visionária. Eu planejava o que eu queria fazer sempre, né? Sempre tinha visão. Aí uma das coisas que eu fiz foi organizar o departamento, que eu fui chefe de departamento de análises clínicas, toxicológicas e bromatológicas. Nessa época, a área de bromatologia gerava muito recurso, a área de alimento, que a gente fazia análise da merenda de todo o estado de Goiás pela FAI. O professor Sebastião Unes, ele viu um edital da FAI, uma licitação para contratar, né, empresas para fazer análise da merenda, toda a merenda escolar do estado de Goiás. E a faculdade ganhou. Então, nessa época eu era fui chefe, né? Já tinha ganho a licitação, mas quando eu assumi a chefia, ainda acontecia, né? Esse contrato com a FAI, que foi através do professor Sebastião Arruda, o professor Sebastião Unes, né? E assim, então tinha muito recurso. Então a gente fez várias melhorias, porque como eu tinha que trabalhar, produzir os kits, os kits são um conjunto de reagentes que você usa para fazer uma análise no laboratório, né? Urina, fazer exame de urina, hoje tem uma fita reagente. Antes a gente fazia uma solução para cada pesquisa. Se eu queria pesquisar a glicose na urina, é o reagente de Benedict. Se eu queria pesquisar hemoglobina, aí tinha o Johnson's. Aí se eu queria pesquisar a proteína, era o Hobbit. A gente preparava tudo. Pensa para fazer um exame de urina. Hoje você usa uma tira reagente, né? Então, nessa época, eu fiz, como eu senti a necessidade de capela, eu solicitei para a pró-reitoria, hoje é a PRAE, né? Eu fiz um projeto e eles instalaram capela em todos os laboratórios do departamento. Pus cortina, né? Fiz melhoria no laboratório Romulo Rocha, que o laboratório Romulo Rocha, na época, ele era no primeiro andar, no prédio. No prédio junto com o odonto. Então, ele era pequeno, porque quando eu fiz o curso, o Romulo Rocha tinha poucas sessões. A gente ia só 2 dias, né? E na época que eu fui chefe de departamento, o Romulo Rocha era no primeiro andar do prédio anterior a esse, ali junto com a odontologia, né? Hoje, qual é o prédio? Hoje? É da odonto. É o da odontologia? Era junto com a farmácia. A farmácia, teve época que ela tinha o mesmo diretor. Farmácia e odonto sempre era junto. Então, porque você sabe que a faculdade de farmácia, quando eu estudei, era aqui, o IPTESP era aqui, a odonto era aqui, onde é o museu. Onde aqui é o museu tinha uns barracões aqui, era o Instituto de Patologia. Era tudo nessa área. O IPT? IPT. E a gente fazia hematologia num laboratório de microscopia cedido pela odonto à noite. Apesar do curso ser integral e dia, né, a gente vinha à noite e a gente não reclamava. E a gente vinha à noite, porque as aulas de hematologia eram um laboratório cedido pela odontologia. E como é que foi a sua formação? Teve a graduação aqui na farmácia e aí depois como é que foi para se desenvolver na sua formação?
Bom, eu fiz um curso de especialização, bem no início, né? Que veio o pessoal da USP, aí eu fiz esse curso de especialização, aí depois eu fui me engajando muito só na graduação, entendeu? Só na graduação. O que aconteceu? Aí eu cheguei no último nível da minha carreira, não exigia pós-graduação, né? Aí meio que fiquei acomodada, só que o meu salário ficou baixo. Se eu tivesse feito pós-graduação, meu salário na época seria melhor, né? Enfim, aí foram chegando as pessoas mais jovens, já era outro momento. Aí mesmo no estágio probatório, eles saíam. E eu e outros colegas, nós ficávamos aqui, dando sustento, entendeu? E eles saíam. Aí eles voltavam, aí muitos queriam ficar mais só na pesquisa. E a gente foi ficando na graduação, entendeu? E o tempo foi passando. E eu muito na graduação e na administração. Porque mudou o regimento da UFG, aí só poderia ter departamento, a faculdade tinha 2. Aí só poderia ter departamento o local que tivesse, a unidade, que tivesse mais de 40 ou mais docentes. A faculdade de farmácia tinha uns 28 na época ou menos, entendeu? Então, acabou o departamento, eu fui a última chefe de departamento. Mas mesmo assim eu fiz muitas melhorias, né? Mas aí acabou, né? Foi na época acho que do doutor Ari, não lembro bem o reitor, mas assim, aí a faculdade de farmácia não tem mais departamento. Só pode voltar a ter departamento, e hoje em dia ela tem 36 professores, né? 40 ou mais professores para ter departamento. Aí as atividades do departamento migraram para onde? Para a secretaria e, na época, colegiado, né? De curso, com uma adaptação. Depois disso, eu fui coordenar o Rômulo Rocha. Que ano foi? Aproximado. O Rômulo Rocha, se eu não me engano, tipo, mais ou menos 1994, por aí, sabe? Aí eu fiquei uma gestão. E aí, eu fiquei 2 anos, né? E assim, fiz muitas melhorias, implantei análise que não tinha, ou atualizei, né? Sempre assim, o que eu assumo, eu gosto de inovar, né? Que eu falo, se for para ficar do mesmo jeito, eu não vou pegar, né? E aí eu saí e fui fazer mestrado. Aonde? No IPTESP. Ah, na casa. Foi assim, falei, gente, meu salário assim baixo, né? Meus alunos, tinha pós, meus alunos, professores, salários mais altos. E eu falava assim, nossa, meu salário baixo, né? Só de graduação. E aí, assim, demorei, né? Aí eu falei, nossa, preciso fazer mestrado. Aí eu fiz, né? Meu orientador foi o professor Clecildo. Aí eu trabalhei com bionfalária glabrata, na área de parasitologia, mas só que eu trabalhei com a bioquímica da bionfalária glabrata, né? E aí, passei, né? Média 10, né? Excelente, né? Não fiz tão rápido, porque meu trabalho estava todo pronto. Aí o professor Clecildo, que estava tudo pronto, muito bonito o trabalho, né? Com resultado, ele quis acrescentar, né? Fazer histologia, fazer corte histológico. E eu, professor, não é minha área. E eu falei, professor, fazer corte histológico. E aí fazer análise, ficou muito bonito meu trabalho, mas infelizmente a gente não publicou. O Clecildo foi para a FAPEC na época. Na época o Clecildo era diretor, era assim, complicado, né, para ele, né? Muitas demandas, né? A gente reunia aos sábados. E eu nunca tirei licença para nada. Ia dando as aulas, assim, tudo, né, ao mesmo tempo, né? Eu acho que acostumei. Passou todo o mestrado sem licença. Sim. Aí terminei, né? Minha colega assume o Rômulo Rocha, me chama, que eu devia ter partido para o doutorado, né? E aí minha colega me convida, aí estamos nós duas lá, né? Ela era a coordenadora e eu a vice. Aí eu fui para um congresso, e aí no domingo eu chego, ela me liga. Falou, você é a nova coordenadora. E eu falei, não, como assim?
Não, eu não sou. Surpresa. Não, eu deixei. Eu falei, não, você não deixou. Você me convidou. Uai, tinha meses só. Não, ela falou assim, você é capaz. Você pode ficar sozinha que você é capaz. E eu falei, não, já está tudo resolvido. Já passei minha reunião. Tinha tido um CD, né? Aí eu falei, então tá. Aí eu assumi. Só que eu assumi o Rômulo Rocha e parece que eu incorporei, assim, parecia que eu era dona, né? A empresária do Rômulo Rocha. Eu defendo ainda, né? Claro, né? Esse Rômulo Rocha com tudo. Aí uma vez o professor Edivar, quando eu saí, né? Porque eu fui fazer doutorado junto com a coordenação do Rômulo Rocha. Tinha 10 anos que eu estava lá. Então, no ano de 2000, pensa. Em 2000 a senhora foi fazer doutorado. Doutorado. E já tinha 10 anos na coordenação do Rômulo Rocha. 10 anos. Eu tinha entrado lá de novo, 2000 e pouco, né? 2000. Eu tinha terminado o mestrado. Aí minha colega falou, não, você é capaz, você vem. Aí eu falei, eu vou, né? Ficou de 2000 a 2010, mais ou menos? 2000... Eu fiquei lá 2014, que foi quando eu defendi, por que eu saí, né? E aí se inovei muito, vieram muitas questões, né? Eu reformulei o Rômulo Rocha todo. Nossa, assim, reforma de bancada, de implantação de novos exames, né? Reestruturei todo. Eu todo ano pintava o Rômulo Rocha, eu vinha aos sábados para fazer controle de qualidade, 5S, punha o pessoal para vir fazer curso à noite. Acho que eles estavam até cansados já, porque como eu gosto muito, né? Eu ficava atendia lá até 22 horas. Teve uma época que uma empresa que terceirizava, porque exames, muito assim, tem exame que o laboratório não consegue, né? Só laboratório de grande porte. E a gente mandava para São Paulo, para o Rezos. E o Rezos fechou. Eles iam fechar e eles não me avisaram. E assim, eu tinha que ficar lá até 10 horas da noite, porque eles falavam, liga 21 horas, que a gente vai te dar retorno. De exames atrasados, sabe? Foi assim, momentos bem difíceis e que, né, requeria muito. E eu fazendo doutorado, a coleta do doutorado foi toda realizada pelo Rômulo Rocha. Era um projeto grande da área da saúde. E onde que foi feito o doutorado? O doutorado eu fiz no Ciências da Saúde. Ciências da Saúde. Que ano que começa? Eu comecei lá, que eu terminei em 2014, né? E 3 anos menos, então foi 2011, né? 2011 começa a fazer o doutorado. E 2014 sai do Rômulo Rocha para finalizar o doutorado. Eu sabe que eu não saí, eu saí no final de 2013, porque eu estava nos últimos minutos, assim, e eu não conseguia, entendeu? E o trabalho grande, o meu trabalho era sobre a saúde da população idosa da Grande Goiânia, né? E aí, assim, era junto com a enfermagem, com o IPTESP, com a medicina. A área da saúde tiveram muitos trabalhos através desse projeto, né? Aí, eu peguei e tirei uma licença, fui lá no DP, porque aí eu conversei com a menina lá, professora, eu vou te ajudar, está em cima da hora, mas eu vou te ajudar. Essa menina, ela me ajudou, a servidora. Eu te entendo, eu também estou fazendo. Não, eu sei que a senhora precisa. E ela fez bem rápido para mim o processo lá, ela me ajudou, agradeço, né? E aí, que eu tirei 3 meses. Ela falou, só pode, pelo meu tempo aqui, eu só podia tirar 3 meses. Aí ela falou, ela me falou, não, professora, mas a senhora só vai pedir. Aí eu tirei 3 meses. Foi dezembro, janeiro e fevereiro. Aí eu defendi em março. Dia 14 de março, não, foi em 2014, em março de 2014, no dia que nós mudamos para cá, foi a minha qualificação. Que a Faculdade de Farmácia ocupou esse novo prédio. E aí, eles marcaram a minha mudança, que era mudança por sala. Eu falei, vocês têm certeza que é hoje? Então, marcar tarde. Aí eu qualifiquei à tarde, e eu qualifiquei pela manhã e mudei à tarde para cá. Aí 30 dias, foi fevereiro.
Aí, em 30 dias, eu defendi em março. Aí eu fiz a minha defesa. Aqui no mini auditório. Nesse? Não, aqui é foi a sala de lá no mini auditório, lá do TE. Lá embaixo. Que foi a minha defesa. E aí, mas foi então, na época que nós mudamos, foi assim, eu fiz a defesa. E aí na sua carreira ficou completa, então, com doutorado, já em 2014, quando concluiu o doutorado. Já faltava quanto tempo para se aposentar? Como é que foi esse período de projetar o resto da carreira? O que aconteceu? Aí surgiu a classe associado 1, entendeu? Se eu aposentasse, o salário... Eu fui de adjunto 4, que era o último nível, para associado 1. Aí eu falei, vou ter que esperar. Porque são 4 associados, né? Até chegar, aí eu falei, vou ter que esperar. Até chegar a titular. Mas titular na época era concurso. Não era assim. Aí eu falei, não, vou ter que esperar. Chegar pelo menos associado 4, né? Aí fui. Aí, 2018, tô tranquila na minha sala, né? Professora Thelma chega. Joana, diretora dessa unidade. Candidata a ser diretora. Candidata. Aí ela me convida para ser coordenadora, né? Só que eu não tinha pensado em ser coordenadora de curso. Aí a Thelma me convida. Eu pedi um tempo para ela para pensar, né? Aí ela me perguntou algumas vezes. Aí eu falei, Thelma, tô pensando, né? Aí depois passou um tempo, ela falou, não, e agora, né, Joana? Aí eu falei, não, vou assumir. Eu tinha uma colega que ela sempre falava isso. Sabe que me colocou no Rômulo Rocha na segunda vez, né? Ela falava assim, pega, se não der conta, sai igual eu. Ela dava o exemplo dela, que ela deixou a coordenação do Rômulo Rocha, né? Não deu certo, você sai, né? Ela costumava falar isso pra gente, ela aposentou. Porque nós éramos 6 colegas. Minha turma foi uma turma assim, parte da nossa turma formou um semestre antes, né? E nós ficamos 6 aqui na faculdade. A Eula, você conheceu, né? Que aposentou. Vou entrevistá-la. Vai, não vai? Então, a Eula foi minha colega de turma. Nós ingressamos aqui no mesmo dia. Dia 1º de março de 1980. Nós duas. Nós ingressamos como 20 horas. Né? Aí, na época da Cassimiro, que ela me promoveu a 40 horas. Que meu irmão era pró-reitor dela, né? Na época também. Mas aí, a Eula, o Cláudio, que aposentou bastante tempo, professor de hematologia, a Lília de Souza, né? Ela era minha vice no Rômulo Rocha, que infelizmente ela faleceu de leucemia em 2008. Foi assim, bem rápido, sabe, o caso dela. Ela tinha leucemia M5. Quando fez diagnóstico, foi menos de um mês, ela veio a óbito. Eu ia todo dia, porque ela era minha vice, ela ajudava muito. E ela coordenava o curso de especialização em microbiologia, que era a área dela, que ela coordenava a seção de microbiologia do Rômulo Rocha. E eu era vice dela no curso de especialização de microbiologia. Porque ela falou assim para mim, só vou ser sua vice no Rômulo Rocha, de novo, se você for continuar minha vice no curso de microbiologia, que eu não queria mais, que estava muito puxado para mim. Doutorado, né? Coordenando curso de especialização, coordenando o Rômulo Rocha, pensa. Muita coisa, professor. Muita, né? Aí eu falei, então tá, eu vou ser sua vice. 2018, vice da... 2008. 2008. Isso foi, voltei na história, né? 2008. Aí ela veio a óbito. Isso foi em maio, até tinha no aniversário da filha dela, e no início de junho ela faleceu. E aí, voltando para 2018, a professora Thelma lhe convida para ser coordenadora do curso. Aí eu assumi. Aí quando terminou o mandato da Thelma, eu falei, foi pandemia, né? Foi muito puxado, né? Nós tivemos de nos reinventar, né? Eu, pela idade, eu fiquei remota, né? Mas era assim, a gente achava que tinha que fazer tudo quanto era curso. Eu e a Thelma, a gente ficava na frente do computador 10 horas por dia, ou mais. E assim, eu e a Thelma, nós, além disso, nós éramos as professoras de TCC2. Eu continuo, né? E aí, era remoto. E a gente achava que tinha que entrar em todos. Eu e a Thelma, nós nos dividíamos, sabe? Se tinha no mesmo horário, a gente evitava desmarcar no mesmo horário. Ela ficava com 2 do horário, eu com 2, assim. E era assim, era o dia inteiro sentado, 7 da manhã, sabe? Ia 10 da noite, às vezes.
Aí, às vezes, convites para assistir palestra, cursos. Gente, eu fiz curso demais na pandemia. E era assim, muito, né? Mas nessa E a fase, Thelma vinha presencial. ela falou, nessa fase tu já estavas em que nível dos associados da carreira? Aí 4. Já chegou no 4. É. E a carreira Estava já tinha chegando no mudado. 4. O titular Aí era tinha uma mudado, consequência do tempo de serviço. mudou para promoção. Eu falei, agora tem que esperar o titular, né? Cheguei aqui. Quando que chegou o titular? 2020. 2020. Pandemia. Pandemia. Aí eu falo, não, foi 2020 não, 2022, né? 2020 foi a pandemia, né? Eu cheguei em 2020 em associado 4. E em 22... Aí eu falei, agora eu vou ficar, né? É promoção, né? E assim, naquela dúvida, insegurança, né? Aí eu falei, não, vou fazer. Só que com muita atividade, eu tinha direito em março de 2022, eu só fui defender dia 2 de dezembro de 2022. O meu memorial. Aí fui aprovada, né? Aí, quando terminou a gestão da Thelma e a minha, em agosto de 2022, que foi quando o professor Luiz Carlos assumiu, né? E aí nós conversamos, aí eu falei, acho que vou seguir não, né? Já estava assim muito cansada, né? Muitas demandas, e muita reunião, né? Ir para a Câmara, né? E eu incorporo muito. Eu tenho muita responsabilidade e eu não aceito, assim, sabe, certas coisas. Eu tenho que dar certo. E eu falei, não, eu incorporo demais, assim, e eu assumo demais. E se eu falo que eu vou fazer, eu faço, né? Muita responsabilidade. Meus pais, assim, muito presentes, mas assim, ser responsável pelo que você faz, pelo que você assume. Você assumiu, então você faz, né? Aí eu assumi, eu vou fazer. Aí eu falei, não, acho que é melhor não. Aí eu propus para o Luiz Carlos eu ficar de vice, né? E dando uma assessoria. Mas aí voltei, aí não. Aí o colega saiu, aí entrou outro colega, falei, vou continuar de vice, né? Dando assessoria. Aí o colega resolve pedir aposentadoria. Sentei com o Luiz Carlos esse ano. Ele de férias chega aqui e me fala, vou aposentar. Eu falei, você brinca? Você não vai aposentar. Vou vir conversar com você. Ele veio de férias. Eu falei, ele nem tinha o hábito de vir aqui nas férias. E eu vi conversando com o professor Luiz Carlos, né? Eu cheguei ali na secretaria, a Anne falou, veio te deixar uma herança. E eu falei, não, Anne, não veio me deixar uma herança. Ela falou, ele veio te deixar uma herança, professor. Ela brincou. Aí ele me liga. Aí eu falei onde eu estava, né? Que eu estava no laboratório de um colega nessa hora, e ele foi lá. E ele falou, não, eu vim te falar, eu reuni minha família, eu vou aposentar. E eu falei, não, você não vai aposentar, você vai pensar, não. Aí à tarde ele entrou com um pedido. Aí eu falei, Luiz Carlos, então eu vou assumir de novo. Aí quando foi 26 de março desse ano, que até foi o dia da colação de grau, né? Eu falei para ele, então você vai na colação de grau, você encerra, né, seu período. Ele foi, e aí eu falei, não, aí no dia eu assumi, dia 26 de março eu retornei para a coordenação de curso. Coordenação de curso, novamente. No momento. Aí estou coordenadora. Professora, como é que é esse negócio de aposentadoria pela sua perspectiva? Tanto pessoal, quanto o que a senhora tem visto dos colegas que vêm se aposentando, precisa se preparar para se aposentar, tem uma data, às vezes a pessoa, de fato, é bom que fique mais tempo, outras é bom que já se aposente. Comente sobre esse tema aposentadoria, que sempre aparece em todas as nossas entrevistas. Bom, eu tenho irmãos que se aposentaram, aí tem um que sempre fala assim para mim, Joana, enquanto você aguentar, você fica. Fica. Enquanto você aguentar. Quem que lhe falou isso? Meu irmão. O Paulo? O mais velho, o Timene. O José Abel. E ele aposentou cedo? Aposentou. Não foi tão cedo, né? E ele se arrependeu, mas por então? problema de saúde, né? Na época. Aí ele fala, irmã, continua, enquanto você. Mas eu acho que a gente tem que se planejar.
que eu vejo aqueles colegas assim que eu conheço, que planejaram, que continuaram ativos em outras atividades, né, fazendo... Não, eu acho que agora você aposentar sem ter uma meta, sem planejamento, eu acho que não é bom. Pelo menos o que eu acompanho, né? Aquelas pessoas que simplesmente assim, não é simplesmente, né, assim, aposenta sem ter um objetivo traçado, uma meta, assim. Eu não acho que seja bom, não. Eu acho que eu tenho que me planejar. O que tu tens visto, assim? Mais adoecimento mental? Ou é... O que tu tens visto que é repercussão que não é tão boa de uma pessoa que não se planeja para aposentar? Bem, na verdade, assim, mais próximo, mais próximo, né? Foram problemas de saúde mesmo, sabe? 2 vieram a óbito, 1 ano depois de aposentados. Assim, não sei, assim, parece que você que está na ativa, né? Conviver com jovens é muito bom, né? Acho que você esquece até do tempo, da idade. Eles estão sempre te inovando. Que eu gosto de falar muito, né? Isso assim. Às vezes você mais aprende do que ensina, né? E as pessoas que passam pelo nosso caminho, elas sempre deixam alguma coisa de si, levam alguma coisa da gente, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, né? Falo para os meus alunos, né? E professora... Aí eu tenho uns amigos, assim, aluno, né, que fica amigo. Você é uma irmã, de primeiro eu era irmã, né? Agora eu sou uma mãe. Professora, você era uma irmã para mim. Aí, assim, vai criando as afinidades, né? Eles sempre nos ensinam muito, né? E a gente aprende muito também com eles. Eu acho assim, eu ainda não sei muito o que eu quero fazer, porque o que eu gosto de fazer é isso, né? Eu gosto de administração. Só um sobrinho meu que fez administração de empresa. Ele tem um escritório. O filho do meu irmão mais velho. Ele fez, os 2 irmãos são médicos, né? Ele foi para a área de administração. Ele cursou o primeiro curso de administração, quando criou aqui na UFG, né? Mas assim, eu tenho que planejar, né? Tá chegando a hora, uai. Ué, não sei. Eu que estou perguntando. Vai chegar a hora, né? Mas assim, não sabe ainda a hora, né? Não é. Vamos estar perto aí, né? Vamos ver. Depende do perto. História. Perto é o quê? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Uns 2 anos, né? 2 anos. É. Mas é bom, a gente também tem outras, né? Eu encontrei com uma professora esses dias no supermercado. Ela estava chegando e eu também, oi, professora. E ela falou assim, oi, Joana. Só que eu não... ela falou, oi, Joana, que bom, né? Nos encontramos, a gente aposenta e some uma das outras. Eu falei, só se for você, eu não aposentei, não. Achei engraçado ela. Aí depois eu encontrei com ela de novo no shopping. Eu falei, agora nós vamos nos encontrar. Aí, a gente mora mais ou menos próximo, eu não sabia, né? Eu achei bom ela falar, porque a gente aposenta e some um dos outros. Ela aposentou em 2016. Mas ela tem outras atividades, ela está bem, né? Eu fiquei rindo com ela. Professora, a respeito dessa questão da administração, que fez parte da sua formação, e dá para ver no seu relato que é algo importante, tem professores, porque a gente não é preparado para ser administrador, a gente passa aqui enquanto professor, pesquisador, e isso não é um critério de aprovação. Então, nem todo professor tem uma aptidão ou quer, de fato, ser administrador. Como é que a senhora vê essa situação na instituição da universidade? Eu acho que isso, para o professor, às vezes é difícil, porque o professor tem que fazer ensino, extensão, pesquisa e administração. Isso é cobrado quando você vai fazer a sua promoção para titular. Antes era cobrado mais, né? Hoje nem tanto. Porque antes, quando era um concurso, então eles cobravam. Por que você nunca fez? Eu assisti de colegas que foram cobrados. Por que você não fez parte da administração? O colega respondeu, porque a gente não é bom em tudo. Então, a gente não é bom em tudo. Assim, eu me identifico com a administração. Eu já não me identifico tanto com pesquisa. Eu fiz pesquisa no início da carreira, mas depois eu fui dar apoio para os colegas fazer pós, né? Então, cada um, eu me identifico com a graduação e com a administração, com a extensão, mas com a pesquisa já não é o meu perfil. Então, cada um tem o seu perfil. Eu acho que teria que mudar. E um depende do outro, né? Não, eu acho assim que a universidade
eu acho, não, o Ministério da Educação, né, que as universidades, né, estão submetidas, deveria separar, que é contratar pesquisador, contrata pesquisador, que às vezes o pesquisador ele nem tem esse perfil de docência, né? É o que a gente vê. Ou a pessoa não tem perfil de administração e às vezes ele vai porque não tem alguém para assumir. E vai. Às vezes não é porque ele quer, né? Às vezes é porque precisa. Porque igual na faculdade nós somos poucos, né? E nós temos quantos centros, né? Quantas atividades. Acaba que todo mundo tem que passar, né? Acaba tendo que assumir. E a professora Joana, então a gente está falando da administradora, da pesquisadora, que fez o seu mestrado, o seu doutorado. E a professora Joana é uma professora boazinha, é uma professora exigente? Como é que é a sua filosofia docente e se permaneceu desde o início, lá da década de 80, até agora o mesmo processo, as mesmas metodologias, mudou? Comente um pouco a respeito. Eu venho como se fosse o primeiro dia, entendeu? Assim, eu não deixei de ter garra, de querer, de fazer, entendeu? Não, mas as metodologias mudaram, né? Eu fico assim meio que no equilíbrio, nem demais, mas nem boazinha, mas também nem muito. A gente que cobra. Não abuse, que o aluno que não abuse, abuse, porque aí também, né? A gente não vai, aí também a gente não vai aceitar. Mas assim, eu nunca desanimei, entendeu? Eu venho como se eu fosse o primeiro dia, assim, com aquela responsabilidade de sempre. Mas as metodologias mudaram. E as avaliações? Como é que são as suas avaliações? Bom, vou te dar um exemplo. Semestre passado, esse semestre, que tem as metodologias ativas, tem outros métodos de avaliação. E aí eu percebi que os alunos não estavam muito bem na parte prática, meio que até sem interesse. Porque cada um se identifica, porque o curso de farmácia ela tem várias, né, especialidades, 10 áreas. Então, às vezes, o aluno se identifica com uma área, tem um perfil para uma área, já não tem para outra. Aí eu falei, não vou aplicar a prova prática. Aí eu voltei para uma prova prática. No primeiro dia de aula, professora, vai ter prova prática mesmo? Falei, vai ter prova prática. Vocês têm aula prática? Aí eu tenho aplicado prova prática. Porque era uma metodologia que os colegas tinham... a gente tinha... Porque nós, os professores de bioquímica clínica, nós entramos muito no consenso. É ótima a equipe, entendeu? Então, a gente entrava no consenso de que não iria dar prova prática. Mas diante que eu vi, assim, a falta de desinteresse. Então, precisa de desenvolver as habilidades práticas. Eu falei, não, eu vou implantar. E eu avisei para eles, né? Eu vou retornar com a prática. E os meninos, assim, eles começaram a melhorar a participação nas aulas práticas. Aí eu tenho aplicado. Quer dizer, era uma metodologia que a gente tinha deixado. A gente estava fazendo, assim, TBL, seminário, sorteando na hora para falar. Mas eu falei, a aula prática tem que ter prova prática, né? Aí retornei com essa metodologia que tinha sido mudada. Mas assim, a gente procura, você vê que eu sempre procuro assim, eu chego próximo do aluno, já teve aluno aqui que estava assim, era o último semestre, ele ia ser excluído, aluno com 10 anos. Ia jubilar. Ia jubilar, que não tem mais, né, mas excluído. Eu aproximo. Eu pergunto, você está com dificuldade, você quer ajuda? Sabe, eu pergunto. Aí, assim, eu ajudo, se ele quiser. E, assim, teve uma menina... não esqueço dessa aluna. Primeiro meio dia da coordenação de curso. A menina chegou e não conseguia falar. Ela falava, professora, eu sou a última aluna de um ano lá. Se eu não me engano, ela falava assim... Era assim, ela ia completar 10 anos que ela estava aqui. Ela falou, professora, eu sou a última aluna da minha turma para formar, né? Só que ela falava muito baixo. E eu falei, não estou te ouvindo, fala mais alto. E ela falando muito baixo. Eu realmente, no início, eu não entendi. Aí depois eu entendia, mas eu falava, fala um pouco mais alto. Que eu quero entender o que você, né, o que você precisa. Mas eu preciso que você me fale. Aí ela falou. Aí eu falei, tá. Então, aí ela foi minha aluna. E aí eu acompanhava ela de perto. Sabe? Porque você não fez isso, eu dava assim, né?
Ela era tímida? Muito. Ela tinha uma autoestima muito baixa. E aí eu encontrei com a professora Flávia, do IPTESP, a quem agradeço, a diretora. Nós fomos numa reunião e eu falo que Deus encaminha tudo na hora certa. E nós voltamos a pé, porque aí a Flávia falou, não, ela tô a pé. Claro, o IPTESP é do lado da medicina. Foi no auditório da medicina. Entendeu? Aí eu falei, Flávia, Deus põe as pessoas certas no nosso caminho, eu preciso falar com você. E ela falou, não, pode deixar. A menina reprovava numa disciplina de patologia, que a Flávia é professora. Ela falou, no meu módulo, Joana, pode deixar que eu vou acompanhar de perto. E aí, assim nós fizemos. Aí conversei com uma colega aqui, orientou o TCC dela. E aí, no dia do TCC, era no mini auditório. E, coincidentemente, eu estava no corredor. E ela virada para a porta, ela no mini auditório, ela estava aquela a sala em frente, ela virada para a porta da sala em frente, está tendo aula. Eu falei, é sua defesa, né? O que você está fazendo aqui? Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E eu falei, você vai conseguir. Vai lá, ninguém sabe o seu trabalho, você vai conseguir. Vai, ainda faltava um pouquinho, né? Um tempo. Aí eu falei, você vai conseguir. Aí ela foi, aí eu estava na copa da faculdade, ela veio correndo e me abraçou. Ela, tirei 10. Eu falei, você estava só escondendo. Tá vendo a sua capacidade? A professora ficou muito feliz, né? No dia da colação de grau, era o Edivar, o reitor. Chegamos aí eu era coordenadora de curso, né? Eu, a Flávia e a professora Mariângela, que foi orientadora dela, as três. Qual que era a nossa missão? Entregar o diploma. Aí a Flávia foi para entregar o diploma mesmo. E aí a minha colega foi também, e eu, né? Porque eu dividi os diplomas com a Thelma, que a Thelma na época era diretora, né? Com a professora Thelma. Eu e a Thelma, ela pegava uma parte, outra, né? Para agilizar ali, né? Aí nesse dia o Edivar mudou o formato, pôs todo mundo em uma fila em frente à mesa diretiva. Aí ele perguntou, Joana, você quer mesmo assim? Eu falei, não, pode deixar a professora Flávia entregar. Né? Ele me perguntou, não, a minha missão nós já fizemos. Né? Aí ela formou. Mas assim, em outros casos também, a gente sempre assim, na disciplina, assim, mesmo na coordenação, você vê o aluno tem dificuldade, a gente procura acompanhar de perto. Aquilo que a sua professora fez lá, de me botar acho que eu aprendi. Retribuiu e muito, né? E multiplicou. Muito. Que eu lembrava dela sempre. Dela me buscar. Quando tu era criança tímida, a professora lhe trabalhou para ser a mestre de cerimônias lá. É mesmo. Aí acho que o que fica, né, na gente, as memórias, né? A gente não sabe, mas depois a gente vê, foi isso. Eu citei minha professora no meu memorial, claro, né? A professora Eleonora. Ela viveu muito. Eu tive notícia dela, ela estava com Alzheimer. Mas muitos anos depois, já bem idosa, né? Então, assim, é bem por aí mesmo, né? Aquela que ela me ensinou, né? Foi uma semente plantada na senhora que depois multiplicou. Que ela me acompanhava de perto, é mesmo. Professora, a respeito da extensão, a gente falou da pesquisa, da gestão, do ensino, da graduação e agora a extensão. O Rômulo Rocha, ele é um espaço para extensão também, e comente acerca do seu empenho em trabalhar na extensão. O Rômulo Rocha, eu faço parte do projeto de lá. O Rômulo Rocha ele é um projeto de extensão, porque ele atende a comunidade. Então, com aquela comunidade, a gente já faz trabalhos com eles, né? Antes, era até mais fácil, porque o paciente escolhia o laboratório. Então, nós tínhamos uma comunidade de pacientes, quando eu estava lá, eu ficava muito na recepção. Eu acompanhava, eu gosto, né? E de ouvir o que os pacientes diabéticos eles falavam. Eles tinham um grupo que eles iam fazer a pós-prandial, que é um exame que faz 2 horas após o almoço, para acompanhar, monitorar o paciente diabético. O tratamento dele, se está adequado, né? Se ele está seguindo o tratamento, um dos exames é a glicemia pós-prandial. E eu ouvia cada história, sabe? Ficava pensando. Assim, a falta até de conscientização. Que eu acho que o governo devia fazer mais prevenção. Né? Prevenir é melhor do que
tratar, né? Porque aí o problema já está, às vezes, quando descobre, às vezes o problema, né, já está com várias complicações, né, crônicas, severas. Então, lá no Rômulo Rocha, a gente fazia muito acompanhamento de perto desses pacientes de pós-prandial, mas quando eu estava lá, jamais para o final do meu mandato, não foi para o final do meu mandato, não. Primeiro Ministério da Educação, Ministério da Saúde, corrigindo. O Ministério da Saúde, ele não permitiu que o Rômulo Rocha fosse administrado via FUNAP. Entendeu? Quando era administrado via FUNAP, era mais fácil, porque a gente só comprava, fazia licitação todo mês, comprava a quantidade do mês e com qualidade, melhor preço e qualidade, né? Não tinha desperdício, e você comprava aquilo que realmente ia atender a demanda do laboratório. Aí depois migrou para PROAD. Essa época foi difícil. Eu estava lá, nós tivemos que refazer tudo. Aí foi para pregão, né? Aí ficou bem mais complicado administrar o Rômulo Rocha. A Secretaria de Saúde ficou 1 ano sem pagar, até migrar para a PROAD. Eu fiquei 1 ano sem receber a gratificação, né? Mas conseguimos. Assim, foi difícil. Difícil, assim, 1 ano, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu ainda estava lá, a secretaria mudou. Não é o paciente mais que escolhe o laboratório, ela determina o laboratório que o paciente ia. Às vezes fracionava o pedido, o paciente carente tinha que ir em mais de um laboratório. Eu nunca esqueci um deficiente visual, que colocaram exame no Rômulo Rocha, no laboratório do HC e fora. Em vez de priorizar e pôr o paciente só no local, não. Né? Aquela dificuldade, muitas dificuldades, paciente que chorava. Porque no primeiro momento eles falaram que liberava pelo endereço, mas não era. Vinha paciente do Jardim América, de Cais Amendoeira, não vinha do Cais Vila Nova, não vinha aqui do Leste Universitário, entendeu? E aí, nessa época eu estava lá, né, fomos nos adequando, tinha paciente que preferia pagar do que fazer em outro local, mas vai indo e não consegue mais e foram se afastando, né? Então a gente fazia esse trabalho de extensão, acompanhando aquela, né, contemplava mais esse formato. Agora, ainda está mais difícil. Eles agora estão mandando o paciente agendado. Quando o paciente ia agendar, a gente fazia um trabalho, instruía, conversava, isso para mim é uma extensão, não é? Se eu oriento esse paciente, né, faço um acompanhamento dele, já é um trabalho de extensão. Né, que o Rômulo Rocha ele tem um trabalho de extensão. Que todos os professores da área de análises clínicas são muito atuantes lá e participam desse projeto, né? Agora é complicado porque o paciente traz as amostras de forma inadequada, né? Mas agora o paciente ele já vem agendado. Mudou. Voltou para a FUNAP ou continuou na PROAD? Agora o governo só permite 5 anos em cada. Da última vez que migrou, mudou para a fundação da rádio, que eu sei. RTVE. E o que acontece? Tem que exonerar todo mundo e recontratar. É um gasto. Para não gerar vínculo? Essa parte eu já tinha saído, né? Assim, porque aí parte ficou na FUNAP, enquanto eu estava lá, e parte na PROAD. A maior parte do recurso ia para a PROAD, que destinava parte do recurso para a FUNAP, né? Foi feito, né, reuniões, tudo, e que a FUNAP paga porque lá tem funcionários de fundação. Parte dos funcionários são de fundação. Porque só da UFG não cobre, né? Tem uma defasagem muito grande, né, de servidor. Né? Aí não pode ficar mais de 5 anos. Professora, como é que foi o seu memorial? Organizar as memórias, organizar os capítulos, organizar a banca. Conta um pouquinho como é que foi esse resgate para o memorial da banca de professor titular. Revisitar a história foi muito bom. A gente vai voltando, não lembrava de muita coisa, né, que havia feito. Aí foi juntar documentos. Porque antes não tinha sistema.
era tudo físico. E como resgatar, né? Muita coisa em depósito. E aí, assim, resgatar... Primeira coisa foi resgatar documentos. Teve uma época que era mais organizada. Eu tinha uma pasta de cada ano. Enquanto eu tinha uma pasta de cada ano, estava maravilhoso, né? Aí, aqueles anos que eu não tinha pasta. Porque teve uma época que eu tinha tanta atividade que eu construí uma pasta cada ano, né? Congressos, cursos, muita coisa, palestras que eu fazia. E o ano eu colocava naquelas pastas, mas ué, quantos anos, né? Algumas coisas foram se perdendo. Aí, trabalhos que eu apresentei, trabalho no exterior, resgatar tudo isso, porque não tinha no sistema, né? O SIGA começou tem quanto tempo, né? Acho que 2017, não lembro direito. Fazer o RADOC era relatório físico. docente. Relatório docente. Era físico. Primeira coisa que eu tive que fazer foi fazer um resgate. Ir na CPPD, aqui, né? Na faculdade, no almoxerifado, buscar, né? Pedir um servidor para mim não estar lá mexendo com o arquivo. Ele foi no arquivo, eu agradeço demais. Ele escaneou para mim um servidor. Ele escaneou tudo para mim, né? E me passou por e-mail. E o que eu não tinha aqui, eu fui buscar na CPPD, né? Aí, primeira coisa, resgatar. Agora pensa, esses 40 anos, mais de 40 anos, de reunir tudo e compilar, né? E para falar em 1 hora. Mas foi muito bom, né? Revisitar tudo, conseguir. Aí eu levei um tempo maior, porque eu na coordenação de curso, né? E aí, para fazer, eu levei um tempinho maior, assim, para... Eu apresentei no CD, fui aprovada logo, né? Na data certa. Só que a defesa eu só consegui, como eu falei, só em dezembro de 2022. Mas foi muito bom, né? E a sua banca? A minha banca, né? Aí a minha banca tem que ser a maioria de fora, né? Aí eu convidei uma professora de Ouro Preto, que é irmã de um colega, né? Que eu fui resgatar, né? Pessoas assim que eu conhecia, mas aí não podiam. Eu convidei um professor do Rio de Janeiro, que eu nem conhecia, né? Aí eu convidei o professor Nelson da PUC, que sempre faz parte das bancas aqui. Foi a professora da UEG, que já tinha sido professora substituta aqui. O Nelson da PUC, uma professora de Ouro Preto e o professor Leandro do Rio de Janeiro. Só que o professor Leandro não pôde. Um problema de saúde, né? Aí foi quando o Nelson entrou. Aí ficou a UEG, PUC, Ouro Preto e um suplente, né? Aí ficou o suplente e daqui da faculdade com a professora Maria Ângela, que foi a presidente da banca. Certo. Professora, agora a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu tenho as perguntas finais para lhe fazer. Neste momento também a gente pode abrir espaço para tu falar alguma coisa que eu tenha esquecido de lhe perguntar. Mas a primeira pergunta é a respeito dos 80 anos do curso de farmácia, que está sendo completado agora no ano de 2025 e que tu participou de boa parte, enquanto aluna, depois enquanto professora. E eu queria que tu fizesse um comentário, o que significa a faculdade de farmácia para a tua vida e o que significa o UFG. A minha família, começa assim, ela falava para mim assim, eu tô achando que você é a dona do Rômulo Rossi. Porque eu sempre vesti muita camisa, né? Porque como eu ficava lá até 10 horas, às vezes fim de semana, eles falavam, eu tô achando que agora você virou dona. Você virou dona do Rômulo Rossi. Então a faculdade de farmácia, sempre fez parte da minha vida. E para mim isso é muito grandioso. É uma realização estar aqui até esse momento, né? Conseguir estar ativa, participando de tudo, né? Da área de graduação, da área de
pesquisa muito pouco, extensão, administração. Para mim isso é muito grandioso. Me sinto bem, assim, realizada, né? Professora, tem a pergunta que eu faço no final, que é a seguinte: se pudesse ter um diálogo possível entre a senhora hoje e aquela Joana d'Arc lá de 4, 5 anos, que era dama de honra, aquela menina, Anjo. Teria alguma mensagem para mandar para aquela criança? E vice-versa também, aquela criança, se a gente pudesse voltar no tempo, teria alguma mensagem para lhe enviar hoje? Eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito, né? Porque na infância, assim, a gente seguia orientações, né? Religiosas, né? Dos pais, dos professores. A gente seguia, eu acho que a gente seguia mais regras, não é? Anteriormente, né? Acho que tinha mais respeito. A gente, na minha graduação, os professores, assim, não tinham muito diálogo, não. Claro que não eram todos, mas era assim, era assim. Eu lembro de uma aula de uma colega reclamar de uma média que estava realmente errada e o professor não corrigiu. Ele falou, a média é essa. Então, assim, hoje é bem diferente, né? Mas eu acho, assim, que eu faria tudo do mesmo jeito, né? Claro que melhoraria algumas coisas. Às vezes, assim, ser menos, assim, rigorosa com o dever e querer que o outro também, né? Talvez, assim, mudaria mais essa parte, assim. Ser mais, acho que, assim, a comunicação melhor. Eu acho que sou meio, assim, introspectiva, às vezes. E, às vezes, eu assumo, eu acho que eu tenho que fazer, né? Saber delegar também é bom, né?